Vamos lá, então. Vou compartilhar a tela com vocês, para que vocês vejam o material de estudo de hoje. Tá? Então, como eu falei, o tema de hoje é a pré-compra, né? Na verdade, esse encontro a gente vai juntar um pouquinho a pré-compra e a compra, né? Eu quis dividir em momentos, né, de compra, que eu acho que fica um pouco mais simples a gente entender. Quase toda a tutoria eu falo sobre processo de compra, né? Como é que funciona na cabeça do consumidor e na nossa cabeça, que a gente é consumidor também, né? A gente também compra. Como que funciona esse processo? A partir do momento que a gente conhece uma marca até a hora que o produto chega na nossa casa. Tá? Isso não acontece de uma hora para outra, infelizmente, né? Seria muito bom se acontecesse, mas não acontece, é todo um processo. Então a gente tem alguns momentos e hoje eu vou falar mais do momento antes do cliente comprar. Então a gente vai falar sobre como atrair novos clientes, né? Como conquistar um novo público, beleza? Vamos lá, eu tô vendo que tem mais gente chegando aí, sejam bem-vindos. Qualquer dúvida, qualquer coisa, deixem aqui no chat. Hoje nosso encontro é um pouquinho mais rápido, mas eu vou tentar dar um tempinho aí depois para responder as dúvidas de vocês ou comentar alguma coisa se vocês quiserem, tá bom? Bom, antes da gente entrar diretamente nas técnicas, né? Eu falei que eu vou dar 10 técnicas, 10 dicas para atrair novos clientes. Eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o que é um cliente. Vocês sabem quem que é o cliente de vocês? Parece uma pergunta meio boba, né, Luísa? Todo mundo sabe o que é um cliente, né? A pessoa que compra. É verdade, é fácil mesmo, né? Mas nas nossas atitudes, no nosso dia a dia, nas estratégias que a gente usa, nas coisas que a gente faz dentro da nossa empresa, às vezes a gente acaba esquecendo o que é um cliente. Então, eu achei interessante trazer isso de novo para a gente discutir um pouquinho essa questão. Por que eu digo isso? Eu já tive clientes meus, por exemplo, que tinha uma empresa e esse meu cliente, ele fazia com que as funcionárias dele passassem muito tempo ligando para as pessoas, para esclarecer dúvidas, para bater um papo, para tentar vender. Até aí tudo bem, né? Ele me explicou que ele gostaria, né? Ele queria que a empresa tivesse um relacionamento, tivesse um bate-papo com os clientes. Até aí ótimo, né? Se esse bate-papo fosse realmente com os clientes, fosse com quem compra, com quem está interessado. O problema é que a gente percebeu que as funcionárias passavam muito tempo ligando e batendo papo com pessoas que não eram clientes, né? Com pessoas que não tinham potencial para comprar, que nunca iam comprar o produto. Né? Então, às vezes, já era uma pessoa que já tinha recebido, por exemplo, um e-mail ou um outro contato, uma outra ligação e não quis comprar, por exemplo, porque não tinha dinheiro ou não tinha interesse. Né? Então, a pessoa que ela já afirmou que ela não vai comprar por um motivo ou por outro, ela não é cliente. Né? Então, a gente precisa mesmo perder, né, como nesse caso do cliente que eu estou dando o exemplo, do meu cliente, precisa pagar um funcionário para ela ficar o dia inteiro lá ligando, o dia inteiro enchendo o saco do cliente, entre aspas, né, enchendo o saco daquela pessoa que a gente já sabe que não vai comprar, que a gente sabe que está fora do nosso público. Não precisa. Então, às vezes, a gente acaba aí nas nossas estratégias esquecendo um pouco quem são os clientes. Né? Então a gente tem que dar um foco maior naquela pessoa, naquele grupo de pessoas que tem mais possibilidade de comprar com a gente ou que já comprou com a gente. Né? Depois eu vou dar alguns exemplos, fica um pouquinho mais claro. Então o cliente é esse, é a pessoa que compra com você, tá? A partir do momento que ele fez uma compra, contratou um serviço, ele é seu cliente. O potencial cliente é aquele que faz parte do seu público-alvo, tá? Então, ele tem as características de uma pessoa que pode estar interessada no seu produto ou no seu serviço, mas, por enquanto, ele não comprou, né? Ele é uma pessoa que você acredita que pode comprar. E o lead, que é uma palavra que a gente usa muito no marketing digital, é aquela pessoa que já demonstrou um interesse no que você tem para oferecer, mas também não comprou. Tá? Então, o potencial cliente, de repente, se eu vendo, por exemplo, Sling, né? Aquele produto maravilhoso que as mamães conseguem colocar os bebês e ficar com as mãozinhas de fora aí para fazer as suas coisas. Eu posso dizer que toda mulher que é mãe, tem um bebê pequeno, ela pode ser um potencial cliente meu, né? Mas um lead é aquela pessoa que, por exemplo, te pediu um orçamento, ou já veio bater um papo com você e falou que está interessada, que quer saber mais sobre o produto, quer conhecer melhor a sua marca.
tá? Então, o lead é aquela pessoa que você já sabe que ela tem interesse, ela já está um pouco mais inclinada em comprar com você, beleza? E aí, quando a gente fala de público, eu achei interessante trazer esse tipo de coisa para vocês, porque eu acho que às vezes a gente tem um pouco de dificuldade em saber quem que é o nosso público, né? E saber quem é o público é fundamental para que a gente consiga vender bem, para que a gente consiga atrair os clientes certos, né? Já que eu vou dar aqui algumas dicas para atrair clientes, eu quero que vocês atraiam as pessoas que realmente vão comprar, né? É chato quando a gente gasta tempo, gasta dinheiro muitas vezes, né, investindo em algumas coisas, e aí você até atrai as pessoas, mas atrai pessoas que não têm interesse no que você está vendendo, né? Então, eu acho que antes da gente falar sobre essas estratégias, é muito importante definir quem é o seu público. Eu vi um caso de uma menina lá no grupo, em que ela vendia uns doces maravilhosos, lindos, né? Só de ver as fotos dava vontade de comer. Mas ela estava falando que tinha muita dificuldade porque ela trabalhava com produto gourmet, um produto artesanal, né, que sai um pouco mais caro, e ela não estava conseguindo vender, não estava conseguindo explicar para as pessoas que o produto dela era um pouco mais caro do que os outros, porque ela trabalhava com um produto artesanal, com ingredientes diferentes e tudo mais. E eu falei para ela, você já pensou que você pode estar tentando vender o seu produto para uma pessoa que não é seu público? Né? Porque a pessoa que é o público de um produto artesanal, de um produto gourmet, ela está acostumada a pagar um pouco mais caro, né? Hoje em dia, gourmet é a moda para tudo, né? A gente tem tudo gourmet. Então, a pessoa que consome, de repente, uma pipoca gourmet, uma coxinha gourmet, ela sabe que ali é uma coisa diferente do que ela vai comer numa lanchonete, num barzinho, alguma coisa assim. Então, é preciso que a gente tenha muito claro quem é o público. Não adianta a gente ficar dando murro em ponta de faca. Não adianta eu pegar a minha trufa de R$5, que tem chocolate belga, tem morango colhido não sei aonde, tem caramelo salgado, tem um monte de coisa, e eu tentar convencer o dono, sei lá, de um barzinho, de um boteco, né? Tem um outro público para você. Assim como esse público que está no barzinho, que está na lanchonete, que é um produto mais barato, vai consumir outras coisas. Então, é importante que a gente saiba definir bem o nosso público, para depois a gente não se frustrar, falar, pô, eu não estou conseguindo vender, ninguém quer saber do meu produto, acho que o produto não é tão bom assim, ou eu não sou boa vendedora. Às vezes não é isso. Às vezes você está tentando vender para as pessoas que não têm potencial para comprar com você, tá? Então, coisas que são importantes para a gente definir no público. Coisas básicas, tá? Sexo, idade. Então, de repente, no caso do Sling, dá para vender para mamães e papais, homens e mulheres. Se eu abro, por exemplo, uma loja de lingerie, a maioria do meu público vai ser feminino, né? Posso vender uma vez ou outra para um homem que vai dar um presente, alguma coisa assim, mas a maioria do meu público é feminino. Então, todo o meu esforço, por exemplo, quando eu vou fazer um anúncio no Facebook, eu vou direcionar esse anúncio para quem? Para mulheres, né? Que é o meu público-alvo. Então, toda a estratégia que a gente vai criar tem que estar lembrando quem é meu público, para quem que eu estou fazendo isso. Tá? Um erro que a gente acaba cometendo muitas vezes é fazer as coisas pra gente, porque a gente gosta. Eu vou fazer o meu site, eu quero o site verde-limão, porque eu amo verde-limão. Gosto de bolinha laranja, então vai ter bolinha laranja no site, gosto de florzinha, e às vezes não é isso que seu cliente quer, né? Então, a gente tem que fazer tudo pensando para quem que a gente está fazendo aquilo, para quem que é esse produto. Para quem que é esse site? Para quem que é essa ação de marketing que eu estou fazendo? Então, vamos definir o público. Sexo, idade, onde moram essas pessoas, né? Esse também é uma coisa que às vezes gera um pouquinho de confusão, principalmente quando a gente tem loja virtual, né? Às vezes você abre uma loja virtual e fala assim, pronto, agora eu vou vender para o Brasil inteiro. E às vezes não compensa você vender para o Brasil inteiro. Né? Às vezes você vende aí um produto delicado, alguma coisa que pode quebrar pelo caminho, e não compensa você mandar, por exemplo, lá para o Amazonas, no meu caso que eu estou aqui em São Paulo, né? Porque o produto vai sair caro, o produto vai precisar de uma embalagem que vai deixar o produto mais caro ainda, né? Com embalagem, com frete, o produto pode quebrar. Então, é preciso a gente delimitar para quem que você vai vender. Vou vender para o Brasil inteiro? Vou vender para o meu bairro? Vou vender para o pessoal da minha cidade? É importante saber onde estão as pessoas que vão comprar com você.
qual que é o poder aquisitivo delas, né? Nesse exemplo que eu dei do produto gourmet, isso fica bem claro, né? Do que essas pessoas gostam, quais que são os interesses que elas têm, né? Então, ela está interessada, por exemplo, em fazer um lanche rápido, né? É uma pessoa. Aí você começa já a imaginar quem é essa pessoa, que é o que a gente chama de criar uma persona, né? Criar como se fosse um personagem que vai comprar o produto de você. Então, por exemplo, a pessoa que vai fazer um lanche rápido, então eu preciso que tenha uma embalagem que ela pode carregar, seja uma sacolinha. Eu preciso pensar que no momento que eu for, por exemplo, entregar uma coxinha, um lanche para ela, eu tenho que colocar ali guardanapo, tenho que colocar alguma coisa para ela ir comendo o lanche pelo caminho, né? Eu não sei se vocês conhecem, por exemplo, a Lindt, que ela é da mesma empresa de uma outra marca de chocolate, eu não lembro agora se é a Copenhagen ou se é alguma coisa assim. Mas essas grandes marcas de chocolate, elas na verdade são quase que a mesma coisa, né? O que muda é só o nome, justamente para elas atingirem outros públicos. A gente tem a Cacau Brasil, por exemplo, que é mais para o público classe C e D, se não me engano. Então tem ali a trufa que você pode pegar quantas você quiser e você lá vai, paga rapidinho no caixa e já sai. A loja da Lindt, por exemplo, ela é toda de madeira, ela tem mesa lá dentro, tem café, tem um monte de coisa, que é para quê? Para que a pessoa vá lá, ela sente, ela peça o que ela quer comer, ela coma, fica ali conversando. Então são experiências diferentes. E isso a gente precisa pensar, né? O meu público, ele quer o quê? Ele quer, de repente, um produto que ele pode pegar rapidinho e consumir, ou ele quer comprar uma coisa rápido para depois ir para outro lugar, ou ele quer parar e ter aquela experiência, experimentar e tudo mais, tá? Então precisa pensar nisso, tem que realmente começar a imaginar quem que é a pessoa que compra com vocês. O que essa pessoa precisa, né, que também entra um pouquinho nisso. Quais que são as outras marcas que ela consome, porque aí você também consegue já começar a ter uma ideia, por exemplo, de identidade visual, de embalagem, né? Pensando o que essa pessoa também gosta, né? O que ela vai gostar além da minha marca. Quando que ela vai comprar o produto? Então, esse exemplo que eu dei, deixa bem claro isso também. A pessoa vai comprar, por exemplo, o meu chocolate, quando ela estiver só passando aqui na frente da minha casa ou da minha loja, ela vai comprar o meu chocolate quando ela estiver vindo do trabalho e ela vai parar e entrar e comer, ou ela vai só passar aqui e vai embora para casa dela, né? É importante pensar nisso também. Qual que é a linguagem que você vai conversar com o seu público, né? Então, uma marca, por exemplo, de tênis, ela provavelmente não vai ter a mesma linguagem com o público dela do que se for um escritório de advocacia, né? Que vai ter uma linguagem um pouco mais formal. Então, isso também é importante. Quais que são as mídias que ela consome? Então, essa pessoa, ela lê jornal, ela está no Facebook, ou ela gosta mais do Snapchat, ou ela usa mais o YouTube, também é importante. Onde que elas costumam comprar, isso até para a gente saber onde que a gente vai divulgar, né? Onde, de repente, você vai até abrir uma loja, um quiosque, alguma coisa assim, e onde até que elas vão para se divertir, né? Porque você pode, se a sua marca for, como eu dei o exemplo do chocolate, né? A pessoa pode parar, ela tá andando no shopping, e aí ela para comer um chocolate, para tomar um sorvete, né? São coisas que a gente também consome quando vai passear, por exemplo. Então, esse checklist que eu fiz, acho que dá para ter uma boa ideia, se vocês começarem a se perguntar essas coisas, dá para começar a construir uma ideia da persona, né, de quem que é a pessoa que consome o produto de vocês. E aí também tem algumas coisas que a gente precisa fazer antes de atrair o público, né, porque às vezes a gente é meio desesperado, e eu falo por mim também, a gente abre o negócio e já começa a pensar, não, tem que atrair público, tem que vender, cadê meus clientes, tudo mais. Mas antes do cliente chegar, a gente precisa se preparar um pouquinho, precisa se planejar um pouquinho. Porque senão vem uma enxurrada de cliente, o que é ótimo, mas você não está esperando, então aí você fica um pouco meio sem saber o que fazer. Então, outro checklist que é legal também fazer antes da gente implantar essas técnicas para atrair os clientes. Saber quem são os seus fornecedores. Já vi várias empresas que começam a vender, às vezes estão até meses no mercado e ainda não sabem direito
quem é que vai fornecer os produtos, ou trocam de fornecedor o tempo inteiro, isso não pode ser muito legal, né? Definir qual é o seu preço, também já vi várias empresas que começam no mercado, depois vão pensar como é que vão calcular o preço, se o preço está certo, se não está. Então, antes de começar a atrair os clientes, pensa no preço também. Quais que são as localidades que vai atender, principalmente se você for trabalhar com frete, tá? Para você saber se isso é viável para você ou não. Como que vai ser o processo logístico, ou seja, se eu vendo sapato, por exemplo, eu tenho um fornecedor que está na Zona Sul, eu estou aqui na Zona Leste. Então, como é que vai ser isso? Eu tenho que ir lá buscar o produto, ele vai trazer para mim, eu vou ter que pagar mais por isso ou não, já é um valor que eu vou negociar com ele. Isso também é importante, até para vocês calcularem, por exemplo, o tempo que vai demorar para um produto ser despachado. Às vezes eu não tenho produto no estoque e eu tenho lá no meu site que os produtos vão ser enviados em um dia útil. E aí? Se eu não tenho no estoque, ainda preciso ver com o fornecedor quando que ele vai me dar o produto e tudo mais. Então, também é importante ter isso bem planejado. Como que você vai gerenciar as suas tarefas? Porque pode ter vezes aí que você vai ter um monte de trabalho para fazer, outras vezes vai estar mais tranquilo. Então, é preciso imaginar, nesses momentos em que você vai estar mais atribulada, como que você vai gerenciar suas tarefas, se você vai ter alguém para te ajudar, alguém que você pode pedir um socorro aí de repente. Criar identidade visual, isso também é muito importante, se possível, desde o começo. Eu sei que às vezes é difícil, né? Criar logo, criar site, cartão de visita, tudo isso. Sei que no começo às vezes é bem difícil, mas se houver a possibilidade de fazer logo no começo, é melhor ainda, né? Que aí você não precisa, de repente, criar um público e aí depois ir fazer um logo e o pessoal vai ficar, nossa, né? Que é isso? Então, se já der para começar com a identidade visual bem definida, é ótimo, tá? Garantir que os seus canais de comunicação vão funcionar. Então, se eu tenho um e-mail, se eu tenho um telefone, se eu estou no Facebook, no Instagram, tem que garantir que são aqueles lugares que o meu cliente vai estar também, tá? Ter um atendimento alinhado com o conceito da empresa. O que eu quis dizer com isso? Quando eu falei lá de linguagem, se eu decido que a minha empresa vai ter uma linguagem mais informal, a minha, por exemplo, tem. Então, se eu decido que a minha empresa vai ter uma linguagem mais informal, eu não posso deixar que o meu atendimento, né, a pessoa que vai atender o telefone, vai responder e-mail, ela seja super formal com o cliente. Ou o contrário, né? Se eu tenho uma linguagem mais formal, né, um tratamento mais formal com o meu cliente, a pessoa que vai estar fazendo atendimento não pode responder de maneira mais informal. Então, isso tem que estar bem alinhadinho antes da gente atrair o público, tá? E ter um planejamento de gestão de crise, porque problemas acontecem, né? E às vezes a gente só deixa para pensar que o problema acontece quando ele acontece, e aí é um pouco de loucura, né? A gente fica meio desesperada. Então, se der para se planejar também, imaginar, bom, se um produto que eu mandei chegar quebrado, o que eu vou fazer? Se eu receber uma reclamação no Facebook, o que eu vou fazer? Tá? Então, é importante pensar nessas situações mais chatas, imaginar alguns planos, algumas coisas que você pode fazer para na hora que acontecer não se desesperar. Legal? E agora sim, vamos para as 10 estratégias para vocês atraírem mais clientes, tá? Tá com bastante texto os slides, porque como eu falei no começo, eu vou mandar isso aqui para vocês por e-mail, as meninas que chegaram depois, deixem os e-mails aqui no chat, que aí eu mando esse material por e-mail, então eu coloquei um pouquinho mais de texto para depois vocês conseguirem ler e tudo mais, mas agora, fiquem tranquilas, não precisam ler, eu vou falar tudo direitinho. A primeira estratégia, resolvam um problema do cliente. Luísa, como assim um problema? Eu trabalho, por exemplo, com uma cliente minha, que é a linda e adorável Joana Gonçalves, ela tem uma clínica de estética, a Baqui, e a gente tem uma parceria em que eu faço conteúdo para o blog da empresa dela, né, para a clínica dela. Por que a gente faz isso? O primeiro post que a gente publicou lá foi um post sobre tudo o que você precisa saber sobre criolipólise, que é um procedimento estético para diminuir as gordurinhas localizadas. E aí, assim, imagina a pessoa que está precisando, está querendo fazer um tratamento desse, mas ela só ouviu falar alguma coisa, ela não sabe se tem alguma contraindicação, ela não sabe
se todas as pessoas podem fazer, ou na área que ela pode fazer. Então, ela está com um problema, ela precisa de informação antes dela fechar o contrato, né? Antes dela comprar o produto. E aí, ela tem esse problema de precisar de informação. E o que a gente faz? A gente resolve esse problema dela com informação. No post que eu fiz, tem todas as informações que ela precisa saber. Se ela pode fazer em todos os lugares, se todo mundo pode fazer, se pode ter algum problema, alguma coisa, quais os cuidados que ela precisa tomar. Então, se vocês detectarem que o cliente de vocês tem alguma dúvida, ele precisa de alguma informação, criem conteúdo, criem maneiras de resolver esse problema dele. Pode ter certeza que isso vai chamar a atenção do cliente para a sua empresa e vai fazer com que ele se sinta mais inclinado a comprar com vocês do que comprar com outras empresas que só pensaram em publicidade, que só pensaram em vender. Por que eu digo isso também? A gente, antes de comprar alguma coisa, em 95% dos casos, o que a gente faz? Vai procurar no Google, né? E nesse momento que a gente está procurando no Google, a gente está precisando dessa informação, não está precisando de anúncio, né? A gente precisa primeiro conhecer o produto ou encontrar uma empresa que faça aquilo que a gente está procurando antes de comprar. Então, nesse momento da pesquisa, a sua empresa tem que aparecer, tá? Por quê? Nesse momento, o cliente pode encontrar só a empresa do seu concorrente ou pode encontrar a sua também. Então, a gente tem que aparecer nesse momento, tá? Segunda dica, segunda estratégia. Deem algo de graça para o cliente. Luísa, assim, dá algo de graça. Vou perder dinheiro? Por que eu falo isso? Quando eu estou falando de dar algo de graça, não precisa ser necessariamente o seu produto. Pode ser alguma outra coisa. Pode ser, por exemplo, se você trabalha com docinhos para festa, né? Que eu vejo que tem bastante meninas no grupo que trabalham com confeitaria, né? Com gastronomia e tal. Você pode oferecer, por exemplo, de graça, um e-book, um livro virtual com, sei lá, 3 receitas de brigadeiro. Pode ser, né? Dando alguma coisa de graça para o cliente, pode ter certeza que ele vai lembrar de você, né? O que a gente é bom gerar no cliente, que a gente gosta de gerar no cliente, é essa empatia, né? Essa simpatia com a marca. Assim, pô, a marca da Tereza me resolveu um problema que eu tinha, né? Me ajudou com alguma coisa, ou me deu alguma coisa de graça, né? A gente recebe muito, caminhando aí pela rua ou no shopping, a gente recebe muita amostra grátis, por exemplo. O que é isso? É dar alguma coisa de graça para que a pessoa leve aquilo consigo, né? Para que ela guarde ali, lembre de você e simpatize com você. E até também para ela começar a conhecer o seu trabalho, né? Então, se você trabalha, de novo, com docinhos para festa, de repente você dá um brigadeiro, uma coisa que vai sair super baratinha para você, né? Vai sair um preço razoável para você, e a pessoa vai experimentar e falar, nossa, que gostoso, eu tenho vontade de comer mais disso, né? Então, dar alguma coisa de graça para uma pessoa que ainda não conhece o seu trabalho é uma coisa que também pode atrair novos clientes. Eu gosto muito de falar dessa coisa de atrair os novos clientes, porque para a gente que tem empresas que não são tão conhecidas, né? Infelizmente, aí meu nome é Luísa, mas eu não sou dona da Magazine Luiza, né? Então, é importante a gente pensar nisso, que o cliente ainda provavelmente não conhece a nossa marca. Principalmente quando a gente está falando de novos clientes, pessoas que ainda não compraram com a gente, que não tem nenhuma experiência com a gente. Então, se a gente dá um gostinho do nosso trabalho, ou faz o cliente simpatizar com a gente de alguma forma, seja ajudando ele, resolvendo um problema, ou dando alguma coisa de graça que ele pode levar com ele, que pode ser útil para ele, a gente já consegue começar a ganhar essa confiança que é essencial para a gente vender, tá? Mais 2 estratégias. Vá aonde os clientes estão. Isso tanto no mundo virtual quanto no mundo online, né? Aliás, tanto no mundo virtual quanto no mundo offline. Né? Então, eu coloquei aqui um dado interessante, que contando que 54% da população brasileira está ali o tempo inteiro, todos os dias, várias vezes por dia, conectada à internet, e só aqui no Brasil a gente tem 90 milhões de brasileiros conectados no Facebook, né, que é só uma rede social, tem o Instagram, tem várias outras, provavelmente o lugar onde os seus clientes estão é na internet. Tá?
E o nosso encontro é de marketing digital, então claro que eu vou puxar uma sardinha para a internet, né? Então, nesse sentido, é importantíssimo. O meu cliente está no Facebook e no Instagram. A sua empresa deve estar no Facebook e no Instagram. Luísa, mas tem 15 redes sociais. Eu preciso estar em todas elas? Não. Dê preferência para duas coisas. Primeiro, onde você acredita ou já percebeu que seus clientes estão. E, claro, aquilo que você consegue manejar, né? Luísa, meus clientes estão em 10 redes sociais. Eu não dou conta de todas, então não faça todas. Faça aquilo que você consegue fazer para fazer bem feito, tá? Quarta estratégia. Crie uma experiência de funil de compra. O que é um funil de compra? Quando a gente falou daquela pessoa lá, que é o potencial cliente, né? Então, se eu vendo, por exemplo, as trufas gourmet, eu sei que é uma pessoa que consome esse tipo de produto, é uma pessoa que tem um poder aquisitivo um pouquinho mais legal, gosta de um produto diferenciado, artesanal, etc e tal. Então, ela está lá no topo do funil. Imaginem mesmo um funil, tá, com aquela boca bem aberta e ele vai afunilando até o fim dele, ali onde sai, né, as coisas. Então, imagine que a pessoa, né, o seu futuro cliente, ele começa lá em cima no funil. E aí você tem que ir fazendo ele descer, 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 até que ele chega no final, e o final é o fato dele comprar, tá? Então, como que a gente cria uma experiência de funil de compra? Transformando aquela pessoa que chegou lá como um completo desconhecido, não conhece a sua marca, nem nada, e fazendo ela virar um cliente. A gente faz isso como? Estando perto dessa pessoa. Uma pessoa que hoje não conhece a sua marca, se, por exemplo, ela manda um e-mail para você e pede um orçamento, qual que é a sua obrigação? Mandar o orçamento no primeiro momento. A pessoa não respondeu, passou um tempo, não respondeu, mande um e-mail de novo para ela. Pergunte, então, você gostou do orçamento? O que você achou do trabalho? É isso que você está precisando? O que eu posso fazer para que a gente consiga, então, fechar esse trabalho? O que eu posso te oferecer a mais ou a menos, de repente? É manter um relacionamento com a pessoa. Convide ela para participar das suas redes sociais, dê um desconto para ela. O importante a partir do momento que você detectou que a pessoa pode ter um interesse na sua empresa, tente ao máximo não deixar ela escapar, tá? Fique perto dela, converse com ela, mande conteúdo para ela, tenha sempre conteúdo nas redes sociais, que é para ela não se esquecer de você. Tá? Como nós somos marcas novas, não somos tão conhecidos do grande público, a gente não pode deixar que o cliente esqueça da gente e depois vai acabar comprando com o concorrente. Tá? Então, é importante a gente sempre pensar que uma pessoa nova que pede um orçamento, que manda um e-mail, se cadastra, de repente, numa newsletter, ela está lá no topo do funil. A gente tem que fazer de tudo para que ela venha vindo e, no final das contas, ela compre. Tá? Quinta estratégia, faça parcerias. Parcerias são ótimas para tudo, né? E também são ótimas para atrair novos clientes. Então, se de repente você tem uma empresa de docinhos para festa, por que não fazer uma parceria com um buffet, com um salão de festas? Né? Se você vende só os docinhos, procure pessoas que fazem só os salgados, que fazem só bebidas, que fazem, procurem pessoas dentro do segmento de vocês que também trabalham com o mesmo público. Por quê? Porque uma pessoa que vai, por exemplo, alugar um salão, vai contratar um buffet, vai comprar salgados, ela provavelmente vai comprar também docinhos. Quando você faz parcerias, você tem mais chances de encontrar novos clientes da sua parceira, ou seu parceiro, indicar outros clientes para você. Né? E, claro, você também, em contrapartida, também pode indicar um cliente, uma pessoa que vai comprar os seus doces. Você fala assim, então, se você estiver precisando de salgado, você pode falar com a Fabiola, por exemplo. Tá? Então, as parcerias também são ótimas para atrair novos clientes, para conhecer novos clientes. Sexta estratégia, busque influenciador. Essa é uma dica de ouro, tá? É uma dica que eu costumo dar para todas as pessoas que fazem consultoria comigo, porque hoje é uma coisa que é imprescindível, é buscar influenciadores. Se você quer que a sua marca decole, fique de olho nos influenciadores. O que são os influenciadores? São pessoas que têm uma certa relevância para o seu público. Né? Então, são pessoas que... Hoje a gente tem muitos influenciadores na internet.
né? No YouTube, eu não sei se vocês acompanham alguns canais no YouTube, eu acompanho alguns, por exemplo, e eu sempre vejo as pessoas que eu acompanho no YouTube recebendo coisas de marcas, né? Então, se é, por exemplo, uma youtuber que trabalha com moda, beleza, estilo de vida, ela vai receber produtos de moda, de beleza, de estilo de vida. Por quê? Por que as marcas ficam mandando as coisas assim para as pessoas? Porque essas pessoas têm relevância para o público. Né? Eu mesma já vi alguns produtos em canais de YouTube e que já comprei, porque eu vi em algum lugar. Né? Então, aquela pessoa, ela recebe um produto, ela mostra ali e tudo mais, e quem está assistindo fala, pô, que legal isso, né? Vou conhecer. Então, procurem influenciadores, não só na internet, né, no YouTube, mas de forma geral. Procurem pessoas que vocês acham que podem ter alguma influência com o público de vocês. E aí, claro, é mais uma vez importante saber direitinho quem é o público para que vocês saibam direitinho quem é o influenciador. Né? Se eu trabalho com esporte, eu vou procurar outras pessoas. De repente, não vou procurar pessoas que têm influência na moda ou na beleza, alguma coisa assim, tá? Então, é importante, de novo, definir direitinho o público, que vocês com certeza vão achar uma penca de influenciadores e aí criem ações legais. Mandem coisas, né? Vejam se vocês conseguem fazer parceria, de repente até trocar divulgação, que os influenciadores com certeza vão ajudar vocês, porque tem uma visibilidade muito grande, tá? Aliás, o Empreender Mulher eu conheci por causa da Flávia Kalina, que é uma youtuber, né? Não deixa de ser uma influenciadora também. Ela falou num vídeo dela, eu assisti, participei do evento e hoje estou aqui de tutora e conhecendo um monte de gente legal, inclusive vocês. Então, para vocês verem o poder que isso tem, tá? 7ª estratégia, crie promoções. Essa é básica, né? Para atrair clientes novos, criar promoções é excelente. Agora, o que é importante no momento de criar promoção? Ter foco e ter objetivo no que você quer fazer. Eu já cansei de ver pessoas, clientes e pessoas que eu acompanho, fazendo promoções de um jeito e querendo atingir outros objetivos. Então, a pessoa queria, por exemplo, curtidas na página, né, na fanpage. E aí ela faz uma promoção que a pessoa tem que se cadastrar no site. Isso não vai gerar curtidas, né? Se ela quer, por exemplo, criar uma lista de contatos, né, para ela ir trabalhando aquela lista, né, e-mail que a gente chama, ir trabalhando aquela lista e tal, para gerar mais vendas. Aí ela faz uma promoção e não tem onde a pessoa se cadastrar, onde colocar o e-mail, né? Então, pensem nas promoções. Por que a gente faz promoção? A gente faz promoção porque a gente quer alguma coisa. É para alavancar a venda? É para conseguir mais lista de contato para trabalhar? É porque eu preciso queimar estoque? Eu estou com estoque aqui, por exemplo, de verão. Né? Agora ainda está um clima esquisito, né? Talvez seja uma boa ideia queimar estoque de verão, porque a gente não sabe o que vai vir por aí. Por exemplo, está chegando o inverno, eu estou com estoque de verão, vou fazer promoção. Né? Então, façam promoção, não por fazer. Né? Às vezes, está chegando Black Friday, está chegando Natal, está chegando Dia das Mães, a gente acaba fazendo a promoção meio que por fazer, porque todo mundo está fazendo. Não façam promoções por isso. Pensem nos objetivos. O que você precisa? Eu preciso que as pessoas conheçam mais a minha página no Facebook. Então, façam uma promoção em que a pessoa precisa, por exemplo, compartilhar uma imagem, né, da sua empresa, ou compartilhar um produto no perfil dela. E aí, mais pessoas, né, os amigos dela, vão conhecer a sua marca. Sempre que for criar uma promoção, pense primeiro no porquê que você está fazendo essa promoção. O que está faltando? O que você quer atingir como objetivo? E aí sim, planeje sua promoção direitinho. 8ª estratégia, também é um clássico, mas vale a pena falar, que é faça anúncios. Né? E aí, anúncio, gente, vale no Facebook, vale no Google, né? Para quem não sabe, sempre que a gente abre uma página do Google, ou na maioria das vezes, né, dependendo do que você procura, aparece ali no topo alguns resultados que não são orgânicos, ou seja, não estão ali de graça, eles são pagos. Né? Então, vale anúncio no Google, vale anúncio no Facebook. Fiquem tranquilas que a gente vai ter um encontro só para falar de Facebook, e aí eu destrincho essa questão do Facebook Ads, né, ou anúncios no Facebook, mas fazer anúncio também é uma porta de entrada para novos clientes
incrível, né? Principalmente no Facebook, que você consegue direcionar o seu anúncio, por exemplo, só para pessoas que ainda não curtem a sua página, né? Então, com certeza você vai atingir pessoas que ainda não conhecem a sua marca, tá? E isso por um preço muito tranquilo, né? No Facebook a gente consegue fazer um post patrocinado, por exemplo, a partir de R$ 1 por dia. Tá? Então, não pensem que, não fazer anúncio, ter que gastar dinheiro, vou gastar uma fortuna. Não precisa ser assim. Tá? Dá para ter um orçamento apertado e ainda assim trabalhar com esse tipo de estratégia. Nona estratégia, nona dica, destaque o seu diferencial. Isso é uma coisa também que eu vejo várias marcas perdendo a oportunidade de sair na frente do mercado, porque às vezes tem um diferencial muito legal e ninguém sabe, né? Às vezes você trabalha, como eu dei o exemplo, com um produto artesanal, gourmet, diferenciado, você vai oferecer esse produto e não fala nada disso, né? Ou então você trabalha, vamos pensar num outro exemplo, sei lá, trabalha com produtos saudáveis congelados. A pessoa só pega e ela esquenta, né? E aí você entra no Facebook da pessoa, entra no site, a informação está meio que perdida ali, tá? Então, sempre que vocês forem fazer alguma ação de marketing, ou até bater um papo com o cliente, fazer qualquer coisa, lembrem sempre do seu diferencial. Eu coloquei aqui no texto duas coisas que eu acho bacana vocês se perguntarem, que são, por que o cliente, né, a pessoa que está ali batendo um papo com você, ou que você está tentando transformar em cliente, por que ele tem que comprar com você e não com o seu concorrente? Né? Onde que você é melhor que o seu concorrente? E aí não no sentido... O seu não carrega o meu, amor. Gente, mas de a sua empresa ou o seu produto sair na frente do concorrente. Tentem pensar nisso, que eu tenho certeza que vocês vão imaginar algumas coisas que podem ser argumentos fundamentais quando vocês vão bater um papo com o cliente ou fazer alguma coisa. Quando você destaca o seu diferencial, já é um passo a mais também para atrair os novos clientes. 10ª estratégia, que é a personalização. Hoje a gente gosta muito de produto personalizado. Se a gente for fazer um levantamento das empresas, das marcas que estão saindo na frente aí no mercado, uma boa parte delas é de produtos personalizados. Então você tem, por exemplo, aquele esquema em que você recebe como se fosse uma marmita, né? Recebe o café da manhã, almoço e janta, de acordo com o seu peso, por exemplo, quanto você quer perder de peso. A gente tem muito produto artesanal feito sob medida, ou com o nome da pessoa, do jeito que a pessoa quer. Então, isso também é um atrativo, é uma coisa que atrai novos clientes, né? Fazer a pessoa se sentir especial, né? Única, aquele produto é só dela. Isso é uma coisa incrível. Agora, quando não dá para fazer um produto especial só dela, tragam essa personalização para o atendimento, tá? É chato quando a gente manda, por exemplo, uma mala direta, um e-mail marketing, e aí vamos supor que eu tenho uma loja de roupa. Eu tenho roupas mais baratas, nacionais, e tenho roupas internacionais de marca e tudo mais, mais caras. Aí é chato quando eu pego, por exemplo, junto tudo e mando para todo mundo, né? Então, não faz muito sentido. Às vezes eu tenho clientes que só compram marcas importadas e clientes que só compram marcas internacionais. E aí o que eu vou fazer? Vou criar uma newsletter, um e-mail marketing com peças nacionais para quem compra peças nacionais e vou criar um e-mail marketing com peças internacionais para quem compra produtos internacionais. Deu para entender mais ou menos isso? É você segmentar o seu público, dividir o seu público, tá? E aí você manda e você conversa com eles de uma forma mais pessoal. Hoje a gente tem muito essa coisa dentro do marketing, que é manter uma comunicação não de empresa para pessoa, mas de pessoa para pessoa. A gente está no Facebook, a gente está no Instagram, a gente tem um acesso muito fácil aos clientes, os clientes têm um acesso muito fácil a gente, então meio que fica um pouco esquisito manter essa coisa de que, não, a empresa está lá em cima e a gente fala com o cliente lá embaixo. Não, é de pessoa para pessoa, tá? Então essa personalização é muito legal. E as 2 dicas bônus que eu prometi para atrair novos clientes, a primeira delas é fidelize o cliente que você já tem. Ué, como assim, Luísa? Estou pensando em trazer outros clientes? O que tem a ver com o meu cliente que já tem?
que tem a ver? Que o seu cliente que já comprou com você, já tem uma experiência com você, ele é a sua melhor propaganda. Ele é a pessoa que, se gosta do seu trabalho, gosta do seu produto, gosta dos seus serviços, ele vai te trazer novos clientes, sem ganhar nada por isso, né? Sem ser obrigado a isso, nada. Ele é a sua melhor propaganda, porque ele é a prova viva que o seu produto é bom, que o seu serviço é legal, que você atende bem. Né? Então, quando você trata bem, fideliza seu cliente, às vezes até dá uns mimos, né? Dá um desconto para a pessoa comprar de novo, alguma coisa assim, você também está de forma um pouco secundária atraindo novos clientes, porque com certeza uma pessoa que é bem atendida, gosta de um produto, gosta do serviço, ela acaba indicando isso para outra pessoa, né? Quando ela vê que tem outra pessoa precisando, por exemplo, de docinhos para festa, ela vai falar, é a festa da minha filha, eu fiz com a fulana e tudo mais. Então, tratem bem os clientes que vocês já têm, fidelizem eles, não deixem que eles comprem uma vez e acabou, o relacionamento acabou por aí, tá? Não pode. Então, sempre mantenham, fiquem em contato com o cliente, se ele demora a comprar, manda um e-mail, liga, manda uma mensagem ou tal, dá um descontinho para ele voltar a comprar de novo, para ele não te esquecer. Isso que é fidelizar o cliente, fazer com que ele sempre compre com você. Dica bônus 2, seja confiante. Gente, eu vejo que isso atrapalha muito a gente, né? Às vezes a gente está começando, fica com um pouco de vergonha. Eu falo por mim mesma, eu sou tímida. Eu tô aqui falando há quase uma hora, mas eu sou super tímida, né? E a gente não pode, a gente muitas vezes chega para apresentar um produto. Eu já vi várias pessoas falando, eu tenho vergonha de ir lá, eu não consigo falar, eu não sei expor meu produto. Tudo isso, primeiro, é treino, né? Às vezes a gente vai na primeira, segunda, terceira vez e não dá certo, esquece o que tem que falar, é normal, né? Principalmente quando a gente está começando, é normal, é super normal, mas não pode parar. Tá? É preciso que a gente seja confiante. E eu vejo muito que isso acontece principalmente com pessoas que fazem os próprios produtos, né? Que fazem doces, fazem comida, fazem produtos artesanais. Gente, são produtos que vocês estão fazendo. Vocês sabem aquele doce, aquele bolo, você sabe o que vai ali, como é que você fez, você sabe que você fez tudo direitinho, que você fez com amor, você fez com atenção. Então, por quê? Por que ter vergonha? Né? Por que se sentir meio, não sei, será que tá bom? Tá bom, tá ótimo. Né? O importante é que a gente sempre faça o nosso trabalho com amor e da melhor maneira possível. Se você se demonstra confiante, não, eu acredito no meu trabalho, eu acredito no meu produto, eu fiz da melhor maneira que eu consegui, eu fiz com carinho, fiz com dedicação, fiz tudo certinho, a pessoa acredita em você. Né? A gente como consumidor percebe, se você vai numa loja, pergunta uma coisa para um funcionário e ele não sabe direito, ou ele fala, mas é com aquela incerteza e tal, dificilmente a gente compra, né? Porque se nem o funcionário sabe direito, né? Nem às vezes nem o dono, por exemplo, nem se a pessoa que está tentando te vender acredita naquilo, como que a pessoa que vai comprar vai acreditar? Então, acreditem no produto de vocês, tá? Se vocês acreditam, se vocês se mostram confiantes, se vocês mostram que vocês acreditam no que vocês estão fazendo, no que vocês estão vendendo, as outras pessoas têm muito mais chances de dar uma chance para você, né? De experimentar, de querer conhecer, de querer saber. Então, confiança é fundamental para atrair novos clientes também. Falei demais. Por hoje é só, gente. Eu falei que o encontro ia ser um pouquinho mais enxuto, quase que estourou o tempo aí. Como eu falei, eu tenho que entregar a sala hoje um pouquinho mais cedo, mas eu agradeço muito a presença de vocês. Deixem os e-mails aqui, eu já vou abrir o chat para ver se tem algumas perguntas. Se vocês querem receber esse material que a gente está vendo aqui, com todas as dicas e tudo mais, deixem o e-mail de vocês aqui no chat que eu mando para vocês. Deixa eu abrir o chat aqui rapidinho para ver se tem alguns e-mails aqui. Sem perguntas mesmo. Vou dar mais uns minutinhos para vocês pensarem aí se tem alguma pergunta. Então, deixem os e-mails para receber o material. Se vocês tiverem dúvidas, comentários, as nossas tutoras, estamos usando o Ning, que é uma plataforma de fórum. Está aqui o endereço, empreendermulher.ning.com. É só entrar lá, o cadastro é muito simples, muito fácil. Tá? Na minha primeira tutoria, o primeiro vídeo que tem lá no YouTube do TV Empreender Mulher, eu mostrei rapidinho como fazer uma conta no Ning. É muito fácil, tá? Dá para fazer até com seus dados do Facebook, então é bem tranquilo.
Se vocês quiserem ver os outros vídeos, essa acho que é a nossa sétimo encontro já, tá passando muito rápido. Todos os encontros têm um tema diferente, então eu já expliquei o que é o marketing digital, eu já falei sobre o que é inbound e outbound marketing, são palavras difíceis, mas no fundo são coisas muito tranquilas de entender, assistam lá que vocês vão ver. Já dei motivos porque a loja de vocês pode não estar vendendo. Tem 2 vídeos falando sobre acho que 11 motivos para a loja não vender. E tudo isso está lá numa playlist no TV Empreender Mulher, que está nesse link aqui. Ai, não vou conseguir copiar. Deixa eu abrir aqui em outro lugar para mandar para vocês. Tá aqui, ó. Então, aqui tem todos os vídeos gravados até agora. Quem perdeu algum encontro, quiser rever alguma coisa, é só entrar nesse link aqui. Tô mandando no chat aqui para todo mundo, mas vai estar no material também. E não deixe de acompanhar as outras tutorias também. Tem tutorias muito legais, falando sobre finanças, falando sobre planejamento, criatividade. Tem tutoria sobre tudo, não percam. Tem de segunda a quinta de manhã, à tarde, à noite. Mais uma vez, muito obrigada. Eu vou mandar aqui o e-mail para vocês, então, com o material que a gente usou hoje. Não se esqueçam que dúvidas, comentários lá no Ning, e eu espero vocês na semana que vem. Um beijo para vocês e boa noite.